noite, espero que estejam todos bem aqui. Vejo que nós já temos vários dos nossos participantes conectados. Estou vendo aqui a Ana Carolina, as Biancas, duas Biancas, Cristiane, Fernanda, Glória, Isadora, João, as Júlias, as Lauras, as Marias, Matheus, Nicole, Pedro, Rafanelli, Roberta, Sara, Suzane, Vitória. Muito boa noite. Estamos aqui direto desse frio da Pauliceia desvairada, né? Que tem feito por aqui. Eu sei que nós temos aqui representantes de todo o Brasil e que as temperaturas elas devem estar bem oscilantes aí, dependendo de onde a gente se fala. Mas, de qualquer forma, esperamos trazer um quentinho, né, para essa nossa reunião e falar de um assunto bacana, dar continuidade ao nosso curso aqui de imersão em negociação e gestão de crises. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós falaremos, né, a respeito da primeira das nossas técnicas. Então, na aula passada, eu comentei com vocês que a ideia era fazer uma espécie de nivelamento em conceitos de negociação, para que todo mundo ficasse mais ou menos na mesma página, para que todos nós, então, soubéssemos, né, alguns elementos que dizem respeito à conjuntura básica dessa literatura, aquilo que os autores discutem, algumas terminologias típicas também relacionadas a esse assunto. E hoje, aí, então, nós ingressamos na nossa tríade de técnicas, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre como trabalhar estrategicamente com as negociações e vamos utilizar para isso o método Harvard. Depois, na semana que vem, na segunda-feira, nós falaremos da técnica 2, que é relacionada à cognição, percepções e emoções. Na quarta-feira que vem, né, daqui uma semana, nós falaremos da técnica 3, que é aquela técnica ligada à comunicação não violenta, ou comunicação empática, como alguns gostam de chamar. E, por fim, na nossa última aula, na sexta-feira do dia 5, nós teremos uma sessão de mentoria com compartilhamento de experiências, contando com a presença aqui do professor, né, nosso embaixador Rubens Recupero. Lembrando que nessas primeiras aulas eu estou aqui fazendo as introduções gerais solo, mas na semana que vem nós teremos também a participação do professor Rodrigo Reis, que vai trazer a dimensão prática, vai trazer um pouco da sua experiência de negociação internacional para dividir com vocês. Então, isso é só para situar todo mundo, né, quem chegou depois, e assim a gente tem esse panorama introdutório bem definido. Eu queria aproveitar, responder, vi que a Suzane ali no chat perguntou sobre os podcasts. Se mais alguém teve qualquer problema de acesso ao arquivo que está no Google Classroom, nos avise, pode avisar tanto ali pelo chat quanto por e-mail, e a nossa equipe envia para vocês em outra modalidade, enfim, pode auxiliar nessa questão mais técnica, tá bom? Eu vou começar a nossa aula de hoje justamente dando alguns recados iniciais. Na sequência, pretendo fazer uma breve retomada do nosso conteúdo da última aula, né, para estabelecer alguns links. E aí, em si, nós ingressaremos na nossa tarefa de hoje, né, nas nossas atividades previstas para essa noite. Então, como recados iniciais, eu gostaria de primeiro dar as boas-vindas aos nossos novos alunos. Nós tivemos alguns estudantes que chegaram, né, após o início do curso na segunda-feira, alguns estavam ainda concluindo as suas inscrições, né, estavam ali nos trâmites burocráticos, e hoje se juntam a nós, então sejam muitíssimo bem-vindos, lembrando que o material da última aula, aquela que muitos talvez tenham perdido, encontra-se disponível na íntegra, né, lá no nosso Google Classroom. Nós temos lá o vídeo da primeira aula, temos também os slides, né, que serviram como base da nossa aula, e isso já me leva ao ponto 2, que todos os nossos materiais, eles pouco a pouco vão sendo inseridos por lá. Então, lá vocês vão poder encontrar o podcast do pré-aula, vocês vão encontrar o vídeo do pós-aula, vocês encontrarão os nossos slides, vocês encontrarão as referências bibliográficas que nós sempre estamos indicando como base de tudo que nós falamos aqui, e por fim, vocês também encontrarão os quizzes, né, que servem como a nossa base de avaliação. Então, todo mundo já recebeu acesso ao Google Classroom, eu vejo que vários de vocês têm acessado, utilizado e tudo mais, e é sempre bom reforçar. Então, não deixem de olhar para a plataforma, porque lá vocês encontram uma série de materiais complementares que vão, sem dúvida, ajudar bastante nesse processo de consolidação dos nossos conteúdos.
Também queria aproveitar nessa sessão de recados iniciais para fazer um lembrete, aqueles que ainda não responderam o quiz referente à primeira aula. Esse quiz tem que ser respondido em até 2 dias após a disponibilização, então foi disponibilizado ontem, e nós temos então 2 dias para responder. São apenas 4 questões, são de múltipla escolha, então são relacionadas bem objetivamente aos conteúdos da aula que foi ministrada, no caso a aula 1, e são bem fáceis. Se você assistiu a aula, ouviu os nossos podcasts, você vai saber responder sem nenhum problema. E é um mecanismo de acompanhamento de aprendizado que nós temos aqui para verificar o engajamento de vocês, também ver se tem alguma dúvida, alguma coisa muito gritante que tenha ficado para trás, e vai conferir a base para a emissão dos nossos certificados. Então, não deixem de participar. Eu vi que mais de 20 pessoas já responderam ao quiz, inclusive a nossa taxa de aproveitamento foi muito boa, nós fizemos a correção e a maioria de vocês tirou de letra, foi realmente um resultado espetacular, então fiquei feliz tanto pelo alto nível de engajamento de respostas, como também pelas respostas corretas, né, por terem demonstrado o domínio do conteúdo. Então, muito bom isso também. A Bianca está perguntando ali se os slides da aula de hoje já estão disponíveis. Não, Bianca, a gente sempre disponibiliza os slides junto com o vídeo no dia seguinte da sessão, tá? Então, é sempre assim, no pré-aula o podcast e depois no pós-aula nós temos aí sim o vídeo e os slides complementando além do quiz, tá bom? Então, respondendo a pergunta da Bianca, para quem mais possa ter essa dúvida, já aproveito e respondo por aqui. Além disso, nós inauguramos também o nosso grupo de WhatsApp. Então, se mais alguém quiser fazer parte, ainda não se inscreveu lá no nosso grupo, né, não acessou, nós encaminhamos um link de acesso por e-mail, isso foi ontem, e quem quiser enfim, quem quiser ingressar, quem quiser fazer parte, só clicar nesse link, vocês são levados automaticamente para o grupo. Nós optamos por essa estratégia, até para preservar a privacidade de todos. Nem todos gostam de fazer parte de grupos, nem todos se sentem à vontade tendo o seu contato compartilhado. Então, dessa maneira, apenas vai ingressar no grupo quem tiver vontade. É um grupo, claro, focado no curso, a gente ali compartilha algumas experiências, troca alguns materiais, ele não foge a essa finalidade, né? Então fiquem tranquilos, não vai ter nenhum outro tipo de debate que não seja diretamente ligado ao curso. Para os que quiserem fazer parte, então, chequem os e-mails de vocês, acho que pode ser uma oportunidade da gente também se conhecer melhor. Eu estou por lá, o professor Rodrigo está por lá, e hoje já teve alguma interação, foi bem legal, inclusive vi um pessoal compartilhando materiais de estudo, fiquei com uma inveja daquela organização, foi excepcional, muito bom mesmo, parabéns para quem está dividindo ali, né? Eu vi uma frase outro dia que dizem que a gente se define não pelo que a gente acumula, mas pelo que a gente divide, né? E essa foi uma oportunidade hoje muito legal de acompanhar lá pelo grupo. E por fim, nessa nossa sessão de recados iniciais, eu gostaria de fazer uma breve pesquisa aqui com vocês que estão acompanhando essa nossa aula e saber sobre o ritmo da última aula. Nós recebemos vários feedbacks, em geral os feedbacks foram muito positivos e eu fiquei muito feliz que vocês tenham usufruído da primeira aula, mas eu gostaria de ter certeza de que estamos todos na mesma página. Então, é lógico que nós temos muito conteúdo, até por isso a opção de deixar o vídeo gravado, deixar o podcast antecipadamente, os slides, porque se você perdeu alguma coisa, claro que você tem essa opção de rever, reassistir, enfim, de revisitar os conteúdos. Mas, independentemente de ser muita coisa, a gente tem que fazer as coisas num ritmo que as pessoas acompanhem. Então, eu queria agora lançar uma pergunta, vou pedir para vocês me responderem pelo chat. Se você acha que o ritmo está ok, responde ok. Se você acha que está muito rápido, manda lá muito rápido. Se você acha que está muito devagar, muito devagar. Escreve ok, muito rápido ou muito devagar, porque assim a gente consegue ter uma adequação. É claro que isso é muito pessoal, tem pessoas que vão achar muito rápido, outras vão achar muito devagar, mas de qualquer maneira eu acho bom a gente consultar, porque afinal o curso é feito para as pessoas, na verdade, não é para mim, tem que ser algo que seja interessante para a maioria. E aqueles que tiverem qualquer dificuldade pontual, a gente está à disposição para tentar auxiliar nesse processo. Estou vendo ali que a maioria está respondendo que está ok. Se para você, por acaso, não está ok, se você está achando muito rápido, por exemplo, fique tranquilo, a gente pode
a gente pode seguir tranquilamente e dar auxílio em paralelo, né? Como eu disse, os ritmos eles são muito particulares e a gente tenta atender ao grupo na média, né? E a média, como diria um importante diplomata barra economista do passado, né? Na média estamos todos lascados, porque se você coloca a cabeça no freezer e você entra no fogão, na média você está bem, né? Então é sempre um risco falar em média. Mas eu agradeço muito pelos feedbacks e reforço essa ideia de que nós estamos sempre abertos a ouvir aquilo que vocês têm a dizer para fazermos as nossas melhorias progressivas aqui na nossa aula. Muito bem, então, dados os recados iniciais, vamos ao que interessa. Muito obrigada pela participação de todos ali no chat. Agora, então, sem mais delongas, vou fazer uma ponte rápida entre a última aula e essa aula de hoje. Queria saber quem ouviu o podcast. Quem ouviu o podcast de hoje, lá sobre a obra do William Ury e do Roger Fisher, se manifesta lá no chat, diz eu ouvi, ou quem não ouviu, fala ainda não, para eu saber quantos ouviram. Olha, um monte de gente que me ouviu hoje lavando louça, na esteira. Teve gente que não conseguiu, mas não tem problema, porque depois a gente corre atrás do tempo perdido. A maioria ouviu. Que beleza, gostei de ver. Ouvi lavando louça, a Ana falou. A Isadora falou que o resumo ficou grande. A Sara falou que ouvia enquanto lavava roupa. Isso aí. Todo mundo fazendo, ouve arrumando o quarto. Todo mundo multitarefas aqui nesse curso. Gostei de ver. E melhor seria se eu tivesse eu gravado lavando louça. Aí seria um desafio duplo, né? Mas ainda não cheguei nesse nível de sofisticação. Quem sabe um dia eu chegue, né? O Matheus vai ouvir se exercitando. Maravilha. Bom, então vou retomar a última aula fazendo a ponte com essa aula de hoje, né? Quem já ouviu o podcast vai perceber vários links, já se antecipou, já vai ficar mais preparado. Quem não teve a oportunidade de ouvir, por favor, ouça depois, porque as aulas e os podcasts eles se complementam. É claro que algumas coisas são repetidas, né? Porque afinal de contas é o mesmo assunto, mas a ideia é que lá nós oferecemos uma espécie de voo panorâmico introdutório, e aí aqui nós destrinchamos e aprofundamos algumas coisas. Na nossa última aula, então, né, na aula inicial do curso, nós falamos sobre alguns conceitos introdutórios de negociação, e nesse processo de educação, retomada é sempre importante. Então, se você, né, não tem muita clareza de o que era mais importante, o que você precisaria reter da aula passada, bom, sem dúvida, esses conceitos introdutórios é algo que você precisa lembrar. Então, nós falamos sobre negociação como processo, a importância de se analisar contexto, nós falamos sobre a questão da interdependência, nós falamos sobre os desafios de se promover o chamado ajuste mútuo, nós falamos sobre BATNA, nós falamos sobre ZOPA, e com isso, né, construímos um repertório mínimo para que seja possível entender do que se trata o universo da negociação. Além disso, nós falamos sobre tipos de negociação, o foco da nossa aula foi justamente em torno de tipo de negociação, e nesse momento nós classificamos as negociações em basicamente dois grupos. Nós falamos das negociações que correspondem a barganhas distributivas e também falamos sobre as negociações chamadas de negociações integrativas. E eu mencionei para vocês que todo esse curso, daqui por diante, né, das técnicas até o final, seria focado nas negociações de tipo mais complexa, que são justamente as negociações integrativas. São negociações que envolvem muito mais nuances, envolvem muito mais elementos simultâneos para serem administrados em relação às barganhas distributivas. Então, a gente definiu cada uma dessas duas modalidades de negociação, falamos sobre as particularidades delas e falamos já de forma incipiente sobre algumas estratégias de abordagem. Só para resumir, vocês lembram que quando nós falamos de barganha distributiva, nós estávamos falando de negociações chamadas de negociações de soma zero ou de negociações conflitivas. São aquelas negociações que envolvem uma clara situação de competição entre os negociadores, e a ideia é que para que um deles saia vencedor, necessariamente o outro deverá sair perdendo. Então, são negociações típicas que envolvem, por exemplo, a disputa de preços ou coisas dessa natureza, né? Então, essa é a barganha distributiva. E no caso da negociação integrativa,
consequentemente, a definição é o oposto disso que eu acabei de falar. Então, são negociações de jogo de soma positiva, são negociações em que a interdependência ela é ainda maior do que ela é marcada pela importância que se dá aos relacionamentos. Então, as negociações integrativas, elas levam em conta, elas valorizam muito a preocupação que os negociadores têm com a manutenção de longo prazo dos relacionamentos. Então, não se trata só de obter algo que se deseja da negociação, é claro que isso também está em jogo, mas de, ao fazê-lo, não comprometer a qualidade dos relacionamentos. E essas negociações integrativas, elas envolvem elementos de criatividade muito mais complexos. Então, nós falamos sobre esses tipos de negociação na aula passada e terminamos falando sobre como tudo isso se relaciona com conflitos. Então, sobre os tipos de conflitos, sobre como lidar com esses conflitos. Eu dei para vocês uma lição de casa, pedi para todo mundo ler uma tabelinha que estava lá nos slides, que compara, né, conflitos que são fáceis de resolver versus conflitos que são difíceis de resolver. E com isso, nós então fizemos a nossa iniciação, o nosso nivelamento em relação aos conceitos de negociação. Feito isso, eu deixei para vocês também duas tabelinhas, na verdade é uma tabela que tem continuação em duas partes, que compara, né, situações de barganha distributiva com negociação integrativa a partir de diversos aspectos, a partir de diversos critérios, e eu disse que isso seria utilizado hoje como a ponte entre o que nós falamos na aula passada e o que nós temos para abordar durante a aula de hoje. Quando a gente pensa nessas duas categorias, né, tanto da barganha distributiva quanto da negociação integrativa, nós já temos em mente essas linhas gerais de definição que eu apresentei na aula passada e estou agora retomando. Além dessas duas modalidades, existe também uma terceira possibilidade que eu também toquei na aula passada, quando eu apresentei aqueles quadrantes, aquelas possibilidades de combinação entre critérios, né, critérios relacionais e substantivos, que é a chamada negociação de acomodação. Essa é uma modalidade de negociação que, como eu comentei anteriormente na aula passada, ela envolve, na verdade, uma certa subserviência, né, do negociador. É quando o negociador ele acaba se preocupando tanto com o relacionamento que ele abre mão de elementos que são substantivos da negociação per se. Então, nesse caso, a tabela compara essas três modalidades: a barganha distributiva, que é essa negociação competitiva de jogo de soma zero, na primeira coluna; depois, na segunda coluna, a negociação integrativa, que é essa busca de acordos, de elementos que permitam uma conciliação de interesses, é o que nos interessa mais aqui nesse curso; e, por fim, estabelece um paralelo também com essas negociações de acomodação ou de subserviência que eu mencionei. Então, eu não vou, claro, ler a tabela aqui para vocês, até porque vocês têm esse material e podem fazer isso de maneira direta, sem muita interferência da minha parte, mas eu gostaria de destacar alguns elementos nessa tabela, quando o assunto é comparação, sobretudo da primeira coluna com a segunda coluna, né? Então, tentando destrinchar um pouquinho alguns elementos que nós exploramos já na nossa primeira aula. Primeira coisa que eu queria destacar é a questão justamente dos relacionamentos, que aparece como o terceiro item ali da nossa tabela, né? Então, se vocês olharem para o quesito relacionamentos, no caso da barganha distributiva, a gente está pensando num foco de curto prazo, então as partes não esperam trabalhar juntas no futuro. E é até por isso que elas estão mais preocupadas com o objeto da negociação do que efetivamente com a qualidade dessa negociação. Quando você compra um bem, por exemplo, você adquire um carro, você está preocupado em, naquele momento, em relação ao objetivo ter um carro, economizar ao máximo os recursos que você dispõe. Então, para você é mais importante abaixar o máximo possível o preço do carro do que construir um relacionamento de longo prazo com o vendedor do carro. Talvez você nem volte a negociar com aquele mesmo vendedor, talvez você nunca mais veja aquele vendedor. Então, nesse momento, para você, o relacionamento não é o mais importante. A sua estratégia, ela é curto prazista e faz sentido que ela seja assim, né? Então, o relacionamento em termos de barganha distributiva, ele vai ter um foco muito de curto prazo. Em termos de negociação integrativa, perceba que o foco do relacionamento
relacionamento está no longo prazo, porque as partes entendem que elas continuarão se relacionando no futuro e que, portanto, não se pode comprometer ou esgarçar muito esse relacionamento no tempo presente, porque isso pode custar outras interações de longo prazo. Então, esse é um elemento que eu particularmente gostaria de destacar aqui da nossa tabela. Além disso, eu gostaria de destacar um outro elemento que tem a ver com confiança e sinceridade. Eu mencionei quando a gente falou em ajustes mútuos que os dilemas do ajuste é sempre sobre o que nós revelamos a nosso respeito e sobre aquilo que nós esperamos receber da outra parte. E isso também gera uma comparação interessante no caso dessas duas modalidades. Então, percebam vocês que ali na tabela, quando a barganha distributiva, a questão da confiança e sinceridade, ela envolve sigilo, postura defensiva, autoconfiança alta e baixa confiança na outra parte. É uma relação muito mais cética, muito mais agressiva, tem a ver com essa própria percepção da competição. Né? A competição é muito inerente a isso. Então, é por isso que a abordagem é uma abordagem muito mais dura, no caso de temas como confiança e sinceridade. E, em contrapartida, quando você olha para a negociação integrativa, você vai encontrar ali uma busca maior por escutativa, por exploração conjunta de alternativas, por construção desses elementos como algo que é muito central no processo. Então, é mais um elemento comparativo que eu chamo a atenção. E o terceiro elemento que eu queria chamar a atenção dessa tabela vai para o quesito agressividade, que, como vocês podem imaginar, também se diferencia muito nos dois casos. Então, no caso da barganha distributiva, as partes elas consideram muitas vezes recorrer a ameaças ou a blefes para tentar manter o controle da situação. De novo, inserido nessa chave de competição que eu mencionei desde o início. Então, considerando a natureza desse tipo de negociação, blefar ou ameaçar, inclusive ameaçar abandonar a negociação, faz parte do jogo, né? Então, é esperado nesse tipo de negociação que algo do tipo ocorra. No caso de uma negociação integrativa, a agressividade ela deve ser um pouco mais medida. Não significa que você não possa ser duro na negociação, mas implica que o uso das informações elas precisam ser melhor arbitradas, né? O uso das informações, elas têm que passar por um elemento de compreensão e respeito que não leve o outro a desconstruir a figura de credibilidade ou a sua própria posição de legitimidade no processo. Por isso, de novo, percebam, em todos os casos, a negociação integrativa é mais difícil. Né? Ela é mais difícil porque ela envolve não só mais planejamento, mas também mais autocontrole. Você não pode simplesmente estabelecer uma estratégia de take it or leave it, né? E pronto, e de repente vai embora, porque isso pode representar um dano ao seu processo negocial e, claro, você não vai alcançar com êxito o seu propósito. Então, existem vários outros critérios nessa primeira parte da tabela. Recomendo que aqueles que não leram ainda que dediquem um certo tempo a isso, mas aqui eu destaco esses três em particular dessa primeira parte que me parecem muito importantes para consolidar, de fato, o que nós falamos em termos dessas duas modalidades na aula passada. Além disso, na segunda parte da tabela, eu gostaria de destacar um último tópico, né, um quarto item, que é o item postura principal. Então, isso tem a ver com o que eu acabei de falar, né, a ideia da soma zero. No caso da barganha distributiva, a postura principal é de ganhadores e perdedores, então, enquanto um ganha, outro necessariamente perde. E enquanto na negociação integrativa, nós temos uma postura principal, que é aquela de tentar encontrar formas de alguma maneira, atender algumas necessidades de todas as partes. Percebam, não se trata de atender a todas as necessidades de todas as partes. Isso muitas vezes é impossível, mas existe uma predisposição em mapear de que maneira as partes podem encontrar a satisfação às suas expectativas em alguma medida. Não todas as expectativas e talvez não todas integralmente, mas tem que ser uma negociação complexa a ponto de que cada uma das partes entenda que, pelo menos parcialmente, alguma das suas necessidades foi levada em consideração. E é justamente em cima disso que a nossa aula de hoje vai acontecer. Então, assumindo que nós temos como desafio trabalhar a negociação por essa perspectiva integrativa,
por essa dimensão mais complexa, como agir, como estruturar uma estratégia que seja capaz de realizar tudo isso na prática. Então, esse é o link que eu gostaria de deixar para vocês entre a nossa aula passada e a aula de hoje. Antes de passar para o nosso conteúdo, eu vou responder uma pergunta que a Fernanda deixou ali no chat. Ela disse: Fê, e no caso de negociação de valor de locação de imóvel? Há uma questão de preço muito forte, mas ao mesmo tempo há uma questão de relacionamento futuro acima de um ano, pelo menos. Uma negociação bem feita nessa situação deve considerar mais a barganha distributiva ou a colaboração? Isso é uma escolha do negociador, né? Porque, de novo, tem a ver com aquilo que para você é mais importante. Eu entendo uma negociação dessa natureza como sendo uma negociação que deveria privilegiar a dimensão integrativa, porque, como você mesma disse, é uma negociação que implica em consequências de longo prazo. Você não sabe se no futuro você vai precisar dessa outra parte em relação a alguma coisa, não só em termos de renegociação do seu próprio contrato, mas em relação a eventuais circunstâncias que se imponham. Por exemplo, nós estamos diante de uma situação extremamente atípica, que é a pandemia da Covid-19. Ninguém imaginava passar por isso. Entre outras coisas, uma das áreas afetadas nesse processo todo foi a área econômica. As pessoas perderam empregos, tiveram redução das suas receitas, estão enfrentando dificuldades em relação à renda e por aí vai. De repente, se você estabeleceu uma estratégia lá no começo da sua negociação com o proprietário de imóvel, em uma barganha meramente distributiva, ou seja, você foi para o pau com todas as forças para tentar diminuir um valor, por exemplo, e com isso você comprometeu o seu relacionamento de longo prazo com essa pessoa, talvez agora você tenha muita dificuldade de acessá-la, de acioná-la na tentativa de propor algum tipo de acordo. Muitas pessoas não estão conseguindo pagar os seus aluguéis integralmente, muitas pessoas não estão conseguindo promover os reajustes que estão sendo propostos, muita gente vai precisar rever contrato. Então, essa nossa circunstância dá um exemplo claro, né, traz à tona uma circunstância inicialmente impensada, atípica, mas que nesse momento nos custaria caro caso a gente tivesse desprezado completamente essa dimensão de relacionamento. Então, eu particularmente sou adepta da ideia de que barganha distributiva deve sim ser utilizada, não é para demonizar a barganha distributiva, mas ela precisa ser feita na medida em que você tem um risco calculado, ou seja, você vai adotar esse tipo de medida em circunstâncias onde o relacionamento não apareça como um gargalo que pode te pegar de calça curta no futuro. Então, situações de extremo curto prazo, situações de negociação em que o vínculo com a outra parte é um vínculo menos importante, você pode ser mais agressivo no caso da barganha distributiva. Para todas as outras situações, eu iria por uma técnica um pouco mais intermediária, talvez beirando mais a negociação integrativa. Então, Fernanda, essa é a minha interpretação. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se ficou alguma coisa, não deixa de colocar ali no chat, né? No chat a gente continua essa conversa se você quiser que a gente fale um pouquinho mais. Lembrando, pessoal, que assim como a Fernanda fez, todo mundo que tiver uma dúvida, quiser fazer um comentário, quiser deixar ali uma perspectiva, não esqueça de utilizar o chat segue o tempo todo sendo acompanhado e de tempos em tempos nós então resgatamos os conteúdos do chat para com certeza atender a todos que estão ali interagindo conosco. Bom, dito isso, então, comparando, né, essas duas modalidades de negociação que nós abordamos, eu vou ingressar no nosso conteúdo de hoje, assumindo que o nosso desafio desse curso é treinar todo mundo para negociações integrativas, focando em conflitos interpessoais, né? Então, como a gente faz isso na prática? Para essa aula, eu me preparei utilizando dois materiais base, são dois materiais que eu já havia mencionado na aula passada, tanto o texto de fundamento de negociação dos professores Lewick, Sanders e Barry, quanto, claro, o nosso material mais importante, o nosso material primordial aqui, praticamente utilizado na íntegra. Eu vou basicamente resumir o livro inteiro para vocês aqui, o Roger Fisher e o William Ury, né, numa versão posterior também com a participação do Bruce Patton, é o Como Chegar ao Sim, esse tem tradução, enfim, para o português. E é um clássico. Então, são as duas bibliografias que eu utilizarei de base para esse conteúdo que eu exponho na sequência.
Bom, nós falamos, né, na última aula e temos enfatizado isso o tempo todo, que toda negociação ela tem que partir de algum tipo de premissa, né? E nós já abordamos várias dessas premissas conceituais. Para além daquilo que a gente já falou, eu queria acrescentar aqui duas premissas muito importantes que que vão funcionar como elementos centrais desse chamado método Harvard, né, que nós apresentaremos aqui. A primeira dessas premissas tem a ver com a ideia de que a base do sucesso na negociação não está num jogo ou numa dramatização. Às vezes, as pessoas imaginam uma negociação como uma prática teatral, né? Então, fatura quem fala mais alto, quem tenta o blefe mais ousado, quem estabelece o show pirotécnico mais sofisticado, e não tem nada a ver. A negociação, ela não tem a ver com esses elementos que se criam artificialmente. A principal força de sucesso ou de fracasso de qualquer negociação é o planejamento que precede a própria negociação. Então, eu bati muito nessa tecla na aula passada, de que a negociação começa antes da negociação em si, antes das partes se encontrarem, é onde a negociação começa, e é nesse momento que o planejamento corresponde ao nosso principal elemento a ser empregado durante o processo. Então, se você não é muito bom de teatro, se você não é o rei do drama, se você não sabe estabelecer jogos, que bom, nada disso é importante para uma boa negociação. Aliás, muitas vezes, quem se utiliza desse tipo de artefato, de artimanha, muitas vezes soa para o outro como artificial, como manipulador, como calculista. Isso às vezes até atrapalha na negociação. Então, o que você precisa ter? Você precisa ter capacidade de organização e de planejamento. Todo o resto vai variar de estilo para estilo, de pessoa para pessoa. Então, se o nosso estabelecer um bom planejamento, como é que a gente faz isso? Como a gente efetivamente desenvolve a nossa estratégia, né? Como pensar estrategicamente justamente nessa dimensão de planejamento. Existem, segundo os autores da nossa literatura especializada, 10 etapas que correspondem àquilo que todo mundo deveria fazer na hora de pensar um planejamento eficiente de negociação. Vocês verão que alguns deles nós já discutimos, outros discutiremos hoje, outros discutiremos na segunda e na quarta-feira que vem. Então, resumindo a obra, né, quais são essas 10 etapas de planejamento eficiente? A definição de questões, então o que está no centro da discussão, é óbvio, tem que estar em debate. Depois, a compilação dessas questões e as definições sobre as nossas barganhas, a definição dos nossos interesses, a definição dos nossos pontos de resistência, a definição das nossas alternativas. Percebam que tudo isso, né, do 1 ao 5, está ligado com aquilo que nós desejamos, o que nós esperamos, quais são as nossas necessidades, desejos, quais são as nossas expectativas. Está até ali citado o Batna, né? Porque todos esses elementos têm a ver com autoconhecimento. Você precisa saber o que é importante para você e aí sim você vai levar isso para a negociação. Do ponto 6 em diante, vem efetivamente a concepção da estratégia. Então, a gente vai falar sobre a avaliação de quem são os parceiros envolvidos no processo, então entender quem é o outro é muito importante. Também estabelecer, a partir das nossas necessidades e desejos, metas e objetivos para que a gente possa tentar avançar objetivamente, concretamente na negociação. Depois, também envolve planejar as apresentações, da maneira como você vai expor as suas necessidades. O pessoal da área de empreendedorismo, de business, costuma gostar da expressão pitch, né? Fazer um pitch, que é você convencer alguém em poucos minutos sobre a sua ideia, né? Dizer que a sua ideia é uma boa ideia em poucos minutos. A gente, na área de negociação, gosta de uma brincadeira, que é a brincadeira do elevador. A gente sempre diz que para saber se você tem clareza sobre o que é importante para você numa negociação, se você tem um ponto a ser defendido, então você tem que pensar se você conseguiria transmitir aquilo que você precisa para alguém numa viagem de elevador entre o primeiro e o 10º andar. Se você conseguir, no tempo de um elevador de 10 andares, expor com clareza a sua ideia, a sua necessidade, a sua expectativa, então significa que você está adequadamente preparado.
significa que você está pronto para expor a sua questão. Porque perceba, não basta você conhecer, fazer essa jornada de imersão, de autopercepção para identificar o que você quer. Você precisa identificar o que você quer e você precisa saber comunicar o que você quer. Então, comunicação das nossas necessidades é um outro desafio. E por fim, o 10º ponto tem a ver com definir protocolos, né? Definir quem vai negociar, em que tempo vai negociar, onde vai negociar, toda a circunstância, né, situacional, inclusive a pauta que vai ser levada para essa negociação precisa ter sido definida. Então, nosso objetivo com essa aula de hoje e as duas próximas é destrinchar esses 10 tópicos para que a gente, na prática, aprenda a fazer isso. Os 5 primeiros ligados, então, a essa questão de autoconhecimento, de definições das nossas necessidades. Depois, das 6 a 10, pensando aí na construção da nossa estratégia em si. Tudo bem até aqui? Todo mundo está me acompanhando? Todo mundo está entendendo a justificativa de tudo que eu vou falar agora na sequência? Manda para mim, ok? Sim, não, médio, SOS. Se tiverem perdidos, manda SOS, que aí eu resgato vocês. Enquanto isso, vou tomar um chá aqui, vim até usando minha caneca. Hoje eu vim com uma caneca temática do Vismut de Viena. É uma das principais simulações jurídicas do mundo, lá na Áustria, né, nos tempos que a gente podia viajar. Eu fui coach, né, do pessoal, não coach desses, né, que tem hoje em dia, coach de relacionamento, coach financeiro, não é esse tipo de coach, não, é treinadora mesmo, da equipe, de uma equipe brasileira que disputou lá no MUT de arbitragem internacional alguns anos atrás, então, é de lá essa caneca. O que você quer dizer com mix de barganha? Mix de barganha tem a ver com aquela banda que eu mencionei para vocês na aula sobre BATNA, né? A gente sempre sabe que numa negociação a gente vai ceder, a gente sempre sabe que a gente vai ter que acomodar algum tipo de expectativa, mas a gente tem que saber o quanto a gente está disposto a isso. Então, você vai para uma negociação tendo o seu objeto de desejo, que digamos é o máximo que você almeja, mas você tem que saber quais são as gradações intermediárias até chegar no mínimo. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, quando a gente fala em autopercepção, a gente está justamente buscando a definição ou destrinchar de todas essas nuances intermediárias, né? Então, a ideia é que quando a gente fala em mix de barganha, nós estamos nos referindo àquela etapa anterior à definição do BATNA. O BATNA já é a combinação, digamos, final entre o seu teto e a sua base, né? E o mix de barganha é o que você está disposto a negociar nesse intermédio. Então, são elementos complementares, são pequenas etapas que estão dentro de um mesmo conjunto, de um mesmo contexto. Tá bom? Então, acho que respondi. Ah, que legal, achei mais alguém. A Maria falou que ok, obrigada. Imagina, Maria. E a Fernanda falou que participou pela PUC São Paulo em Viena em 2017. Olha que legal. A minha aqui foi em 2015, tá até escrito na caneca, Vismut. Então foi muito bom. Muito legal. Viram como o mundo é pequeno e a renda é mal distribuída, né? Todo mundo acaba se encontrando em algum lugar. Muito bem. Então, feito esse panorama para justificar a importância do tema, vamos direto então ao método Harvard, né? O método Harvard, ele é um método que se desenvolveu na Law School, né, na Escola de Direito de Harvard, no Program on Negotiation, que ganhou essa sigla PON, né, que a maioria das pessoas utiliza para se referir. Inclusive, para quem gosta de fuçar no Google Classroom, vocês vão ver que para a última aula, além do podcast, eu também sugeri, indiquei 2 links. São 2 links do Program on Negotiation, que são bem legais, e eu recomendo que vocês leiam, não só esses 2 que eu já deixei disponível lá, porque tem a ver com o nosso assunto daquela aula, mas também que vocês fossem no site deles em geral. Tem bastante material, inclusive bastante material gratuito, e é uma boa fonte de pesquisa para que vocês se informem, se aprofundem, possam acessar também outros autores, outros
materiais de consulta, é uma ótima fonte. E nesse programa de negociação de Harvard, se consolidou o modelo que a maioria das pessoas passou desde então a chamar de modelo Harvard, e esse modelo ele é baseado em 5 princípios. É como se fossem 5 regras gerais de negociação. Mas eles usam a expressão princípios no lugar de regras, porque a ideia não é trazer aqui, digamos, um conjunto de elementos normativos que vão se transformar em leis da sua negociação daqui por diante. Não é isso. A ideia é usar a expressão princípios, porque justamente o que está por trás da ideia de princípios é que nós estamos falando de alguns valores que costumam ser universalmente relevantes no processo de negociação. Então, o método de Harvard, desenvolvido dentro do Program on Negotiation da Law School, ele é pautado nesses 5 princípios e é em torno deles que a gente hoje vai buscar se aprofundar. Além disso, esse é um método que avalia o sucesso, digamos assim, né, de uma negociação a partir de 3 critérios, que são esses 3 que eu listei para vocês. Então, segundo os elaboradores, né, os criadores dessa modalidade, que tem sido pouco a pouco aprimorada no contexto do Program on Negotiation, a negociação ela deve ser avaliada, ela deve ser interpretada, primeiro, a partir do fato de que ela deve produzir um acordo sensato, um acordo possível. E aí eu queria fazer uma ressalva, porque esse é um dos gargalos que mais a gente percebe quando se aprofunda no tema da negociação. A negociação, pessoal, ela tem que ser, antes de mais nada, viável. A negociação tem que ser praticável, né? Muitas vezes as pessoas elas pensam em estratégias mirabolantes para propor durante uma negociação, tentam estabelecer elementos de criatividade porque elas entendem que é preciso encontrar caminhos para fazer ajuste. Mas perceba, se as coisas que estão sendo propostas elas não são passíveis de implementação, ou seja, elas não têm viabilidade, então isso não é uma boa negociação. Uma boa negociação é aquela que acomode as partes em torno de um projeto que seja possível de se fazer. Todos nós, eu tenho certeza, já participaram de algum tipo de reunião, algum tipo de negociação em que as pessoas foram tão longe nas suas propostas que em algum momento o projeto se perdeu. Ele se perdeu porque ele não era sequer viável. Então, não tentem pensar em coisas mirabolantes, tentem pensar em coisas factíveis. Então, tem que ser factível. Tem aquele lema máximo que as pessoas falam por aí, e é uma verdade em termos de negociação: feito é melhor que perfeito. Ninguém aqui precisa sair da negociação com o máximo ganho da história da Terra ou com a melhor das performances do universo. As pessoas precisam sair das negociações com alguma das suas necessidades atendidas, com os seus relacionamentos preservados e com um plano de ação que seja viável, que seja possível de implementar. Então, o método Harvard ele começa se preocupando muito diretamente com essa questão da viabilidade. Segunda coisa que avalia uma negociação de acordo com esse método é a eficiência. Ou seja, você precisa conseguir mensurar o quão implementável ou quão bem sucedida essa negociação está sendo, né? E eficiência, eficácia, esses termos que a administração utiliza muito, são elementos que aparecem aqui como parte dessa questão da viabilidade, da implementação que eu mencionei antes. E, por fim, todo o contexto do método Harvard parte da premissa que ela deve melhorar, ou pelo menos não piorar, o relacionamento entre as partes. Então, mais uma vez, batendo na tecla do relacionamento, já que estamos em uma negociação integrativa, né? Então, se a negociação ela piora a relação com a outra parte, ela não é uma boa negociação ou ela não implementou esse método de maneira eficiente. Então, método Harvard parte da premissa de que a negociação tem que levar um plano real, um plano factível, um plano viável, depois que ela deve ser eficiente e, por fim, que ela deve, pelo menos, manter a condição inicial do relacionamento, se não, claro, melhorar esse relacionamento. Eu disse a vocês que o método Harvard ele é pautado em 5 princípios, como se fossem 5 máximas, né, que nós deveríamos adotar quando negociamos. E agora eu vou explorar cada um
desses 5 métodos. Esses 5 métodos, esses 5 princípios, especificamente que eu vou trazer a vocês aqui, eles foram apresentados da maneira didática e clara, útil para qualquer pessoa, por meio de um livro, que é esse que está aparecendo para vocês aí. Em português ele ficou traduzido como Como Chegar ao Sim. Então, a ideia é que nesse livro os 5 princípios vão ser explorados de uma maneira didática. Esse material, é óbvio, já foi publicado em diferentes formatos para diferentes públicos, então a gente tem desde publicações acadêmicas em papers, journals e etc., né, com rigor metodológico muito mais profundo, até materiais de alcance público, de utilidade pública para o público em geral, como é o caso desse livro. Embora o conteúdo por trás dele seja sempre o mesmo, então percebam que o que muda é o veículo, é a linguagem, é o público a que se destina, mas a mensagem é sempre a mesma porque o método é o mesmo. E esse livro em particular, ele foi desenvolvido originalmente por 2 pesquisadores que fazem parte do PON, né, do Program on Negotiation, que eram o Robert Fisher, falecido já nos anos 2000, agora na segunda década dos anos 2000, e o William Ury, que é ainda hoje vivo, muito ativo, e, enfim, uma figura conhecida. Vocês podem colocar o nome dele no Google, vão achar uma infinidade de participações dele na imprensa, na mídia, um monte de vídeos, um monte de atividades. Inclusive, ele é o criador de uma iniciativa chamada Caminho de Abraão. Essa iniciativa ela foi desenvolvida dentro de Harvard e depois exportada para vários lugares do mundo. É uma tentativa de reconstruir as rotas de peregrinação do profeta Abraão, né, que é, como vocês sabem, o nome que une as 3 religiões monoteístas, né, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, e essa rota que perpassa boa parte do Oriente Médio, né, Líbano, Turquia, Palestina, Israel, enfim, ela serve como uma experiência de imersão na prática, em negociação. Eu tive a oportunidade de fazer parte dessa rota há alguns anos atrás. Eu passei um período entre Israel e Palestina, junto com o pessoal do Caminho de Abraão, e a ideia era estudar mais a fundo, mais em loco, essa questão dos conflitos internacionais e de como é possível pensar em estratégias de negociação em ambientes de conflito. Foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu já vivi até hoje na minha carreira. Então, conheço bem o William Ury, conheço bem essa literatura, já vi essa prática sendo implementada em situações muito hostis, e não só isso, né, mas também nós temos vários outros relatos de consultoria que o William Ury prestou mundo afora, apresentando essa proposta para diferentes segmentos. O William Ury é, de vez ou outra, convidado para mediar conflitos internacionais, dar consultoria para empresas. Ele já participou de grandes fusões e aquisições nesse sentido de negociação também. Então, é um nome bem conhecido do campo de negociações e é o nosso mestre dessa aula de hoje. Eu vou depois deixar para vocês uma indicação dos materiais da Caminho de Abraão. Estou vendo que a Nicole perguntou ali como ela faz para participar desse caminho. Existe no Brasil um braço da Caminho de Abraão, né, que ocupa dessas viagens e desses programas específicos. Eu imagino que agora tudo está paralisado em função, né, da pandemia, e eu acredito que viagens vão demorar um pouco para voltar a acontecer, mas é um tipo de oportunidade muito legal, né? Eu não tenho nenhum vínculo, viu, gente? Não estou fazendo propaganda aqui, não, por nenhuma razão específica, é só porque realmente tem a ver com o autor aqui do nosso livro, e aproveitando para compartilhar com vocês essa minha experiência na prática aí, que envolveu o mundo do Oriente Médio há alguns anos. Então, depois eu deixo para vocês no Google Classroom os links, para quem quiser saber mais sobre isso, por curiosidade, fiquem tranquilos. Estou vendo que a Sara está dizendo ali que teve um programa de convivência mútua entre judeus e palestinos no Green Line 2018, com o kibbutz de Vat Haviva, e que essa é uma região com grande necessidade de negociação. É verdade, eu tive também nessa região, eu fiquei na Cisjordânia, né, e também, lógico, em Jerusalém, então passei por esse mesmo ambiente que você descreve aí. Também dormi em campo de refugiados, em kibbutz, também passei por beduínos, enfim, por tudo isso, e foi uma experiência e tanto. Se vocês quiserem, depois eu compartilho algumas coisas mais dessa experiência específica. Mas agora, avançando aqui no nosso conteúdo,
Eu vou deixar para vocês um link, tá vendo que tem uma câmerazinha aqui, ó, ela tá linkada para um vídeo, é um TED Talk feito pelo professor William Ury, em que ele vai falar sobre esse dilema do sim e do não dentro das negociações, né? E ele até explica por que o livro base aqui chama Como Chegar ao Sim. Então, para quem quiser ter mais informações, acessar esse TED Talk, é um TED de mais ou menos 18 minutos, vale muito a pena, tem a legenda em português, inclusive, então eu recomendo. Eu coloquei aqui para não esquecer de falar, eu obviamente não vou transmitir aqui na nossa aula, porque o tempo é escasso, imagina que eu vou deixar vocês 18 minutos com o William Ury, se eu posso tê-los para mim, não é verdade? Então, eu vou deixar aqui o link, mas eu recomendo muito que vocês assistam posteriormente. E aí, chegando efetivamente aos 5 princípios, né? Eu vou começar e vou seguir a mesma ordem que o livro sugere e vou também destrinchar um pouco do que o livro nos apresenta. Bom, a primeira, né, das regras ou dos princípios que o Como Chegar ao Sim nos traz é a ideia de que nós não devemos barganhar por posições. Essa é a regra número 1, é talvez a mais insistente de toda a metodologia Harvard. Você jamais deve barganhar por posições. Inclusive, eles vão chamar isso, em vários materiais que foram publicados ao longo dos anos, de barganha posicional, né? Eles traduzem assim, as traduções às vezes ficam meio esquisitas. Mas a ideia é que quando você barganha por posições, você se vulnerabiliza. E aí a gente poderia começar pensando o que significa barganhar por posições. Se a gente quisesse substituir a palavra posições por outra coisa, por um sinônimo ou por uma palavra correlata, eu diria que o termo mais adequado seria não barganhar por crenças ou por posições de poder. São essas duas possibilidades aqui de substituição para a palavra posições que eu utilizaria, mas principalmente a ideia de crenças. Quando o pessoal de Harvard está pensando em posições, eles estão assumindo aquelas nossas ideias pré-definidas ou aquelas crenças que nós possuímos e que, em geral, nós acreditamos que nós estamos imbuídos de defender. O porquê que a gente não deveria barganhar por essas posições, né? Eu escutei uma vez uma frase que me marcou muito, né? E essa frase dizia o seguinte, que as pessoas, elas sempre estão dispostas a negociar interesses, mas elas nunca estão dispostas a negociar identidades. Ou seja, quando você vai para uma negociação e o seu lastro é uma crença, é uma visão de mundo, é uma ideia, você se coloca em uma posição identitária, passa a ser parte de você defender aquela posição. E muito dificilmente, quando você está negociando quem você é, você vai estar disposto a ceder. As pessoas não cedem, elas não negociam quem elas são. Assim como você não estaria disposto a ceder, caso a sua própria identidade estivesse em jogo numa negociação, muito provavelmente o seu interlocutor, se for levado a uma negociação com esse perfil, também não vai ceder. Então, o maior erro que as pessoas assumem é se confundir com a negociação. Confundir o objeto da negociação, o tema, o problema, a questão, com aquele que faz a negociação, com o negociador. Você tem que fazer um esforço para dissociar essas duas coisas. Você, as suas crenças, ideias, visões de mundo são importantes, elas vão pautar a negociação, elas vão aparecer na negociação. Até por isso a gente vai falar sobre cognição, a gente vai falar sobre percepção. Existem vários filtros que influenciam a negociação. Então não é que a sua identidade vai ser ignorada, ela não vai ser ignorada. Só que o objeto da negociação não pode ser uma posição identitária. Não pode ser uma crença, uma ideia, uma visão de mundo, porque isso é um jogo de soma zero. As pessoas não abrem mão de relação. Então, o número 1, o princípio base da técnica de negociação de Harvard é não barganhar por posições, não barganhar por crenças. E aí, quando os nossos autores vão explicar o porquê que isso não é uma boa ideia, eles vão destrinchar o que eu acabei de falar aqui com alguns argumentos. O primeiro deles é de que discutir com base em posições produz resultados insensatos. E aí, bom,
Está implícito no que eu acabei de falar sobre essa questão de identidade, né? Quando a gente está negociando em cima de uma crença que nós possuímos, de uma posição que nós defendemos, nós tendemos a nos impregnar, nos enredar nesses problemas, nessas questões. E quanto mais a gente tenta explicar a nossa posição, mais a gente vai ficando defensivo e mais a gente vai ficando comprometido com aquela ideia. Inclusive porque se em algum momento alguém apresentar um argumento que contrarie a posição que você está defendendo, e quem sabe até você se convença disso, pode ser que alguém te convença que a sua posição não é a mais adequada, o custo de você admitir que essa posição talvez não seja melhor, ele fica muito elevado. Ele te descredibiliza no processo de negociação. Então, muitas vezes, para que você não corra o risco de ser levado a uma situação em que admitir que você talvez tenha interpretado mal um elemento, é melhor que você sequer entre nesse tipo de barganha. Além disso, as negociações que envolvem crença, posições pré-definidas, além de nos levar a esse amálgama, a essa areia movediça, né, que vai nos puxando e vai nos comprometendo, ela também expõe muito questões subjetivas relacionadas ao nosso ego. Então, a gente passa mais tempo querendo ter razão, querendo preservar a imagem que as pessoas estão tendo em relação a nós, tentando salvar as aparências, que é a expressão que os autores utilizam, do que discutindo o problema em si. Então, perceba que quando o foco está em você e na defesa das posições que você acredita, você não está preocupado em definir a questão problema em si. Você não está olhando para o alvo da negociação, para o objeto em torno do que a negociação gira. Você está preocupado em ter razão, né? E aí, com certeza, a negociação ela não vai ser exitosa, porque aquilo que precisa ter a atenção total dos negociadores está desprezado, está em segundo plano. Né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora a questão da pandemia, né? O exemplo típico de qualquer aula de hoje em dia, né? A pandemia virou o exemplo mundial de todos os assuntos. Se nós queremos encontrar uma saída para a pandemia, qual que é o nosso objeto de negociação? Qual que é o foco que está no coração de toda negociação, seja entre pessoas, entre governos, entre qualquer coisa? O foco da negociação é, por exemplo, a discussão sobre vacina, sobre incentivos à ciência, sobre financiamento de pesquisa. É sobre isso que tem que girar a negociação. Se a gente não consegue se ater a esse ponto e a gente passa a negociação toda discutindo se o presidente X tem razão, o presidente Y tem razão, isso ou não acredita naquilo, percebe? A gente está discutindo quem a gente gente está discutindo as nossas identidades, os nossos valores, e não está se atendo ao coração do problema. Então, o problema não será resolvido, não será negociado. É isso que os autores estão dizendo quando eles chamam a atenção para essa necessidade de não barganhar por posições e, no lugar disso, por focar em outra coisa que eu já vou daqui a pouco explicar o que é. Então, além de dizer que barganhar por posições produz resultados insensatos, os nossos autores também vão dizer que negociar baseado em posições costuma ser ineficiente, porque fazem a gente perder tempo, e como eu disse, enquanto a gente discute toda a parafernália em torno do objeto, a gente não fala do objeto, então isso atrasa o entendimento da questão problema. Em algum momento, fica preso à nossa posição e a gente começa a tentar defendê-la a qualquer custo, a gente passa a assumir uma postura de teimosia persistente. E essa teimosia persistente atrasa, faz com que a gente se demore muito em questões que talvez não fossem centrais, talvez fossem secundárias ou até desprezíveis. Então, perceba, não só, como eu acabei de falar antes, os resultados são insensatos, eles não dizem respeito ao foco da negociação principal, como também, além de tudo, perdemos tempo e se torna um processo ineficiente. Além disso, os nossos autores também vão falar que essa negociação de barganha de posições, ela costuma ser extremamente danosa para os relacionamentos, porque no final do dia, o que nós temos acaba sendo um grande concurso de vontade,
as partes ficam disputando quem tem razão, e além de não ver o problema que deveria estar no centro da discussão, elas ainda por cima acabam se desgastando do ponto de vista interpessoal. Então, cada uma das partes assume a sua verdade como a verdade pura e começa a tentar forçar a outra parte a aceitar aquela verdade pura, e nesse momento de rigidez, né, as preocupações do interlocutor são ignoradas, e o resultado que costuma sair dessas negociações com esse perfil é o resultado de ira e o resultado de ressentimento. E eu não sei se vocês já tiveram a experiência de negociar, isso pode ser qualquer negociação, pode ser negociar com a mãe, com o marido, com um amigo, com o chefe. Quando você vai para uma negociação em que o relacionamento ele desembocou em uma situação de ira ou ressentimento, resgatar essa confiabilidade, reconstituir esses laços para um relacionamento é muito difícil. Então, perceba, quando você barganha por posições, você é insensato, você é ineficiente e você ameaça o relacionamento sem resolver o problema, objeto central da negociação. Então, não é por nenhuma dessas perspectivas uma boa ideia, tá? Estou vendo que tem algumas questões ali no nosso chat e já vou falar sobre elas. Só queria antes concluir essa questão do princípio 1, que também traz à tona a dimensão de múltiplos atores, porque perceba, uma coisa é você barganhar por posições quando você tem dois atores, né, duas pessoas numa negociação. Lógico que já vai ser complicado por si só, mas ainda são, digamos, um número de atores limitados. Dá para você ouvir todas as partes e tentar discutir com as partes. Agora, imaginem vocês que a maior parte das negociações, elas são negociações complexas que envolvem múltiplos atores. Como a gente faria, né, numa situação, por exemplo, uma negociação na Assembleia Geral da ONU, com mais de 190 países, né? Como é que a gente identifica quem vai fazer uma concessão? Se cada um dos 190 atores tem a sua verdade pura, irrefreável, indiscutível, sendo defendida ali, né? Como a gente vai, na prática, acomodar essa multiplicidade de vontades? Isso é inviável, isso significaria jamais ter nenhuma negociação, porque se todo mundo ali não tiver disposto a pensar em nada que fuja às suas próprias posições, convicções e crenças, perceba que a negociação não avança. E, além disso, boa parte dessas negociações com múltiplos atores, elas vão envolver algum tipo de coalizão. E essas coalizões, elas precisam encontrar pontos de convergência, que podem ser substantivos ou simbólicos. Então, na prática, como criar coalizões se você quer agir unilateralmente, né? Se você quer barganhar por uma posição, pela sua posição? Isso é muito complicado. Então, pessoal, o primeiro princípio é não barganhe por posições. O foco da negociação não é a sua convicção ou a sua crença. Você pode crenças. Ninguém é tábula rasa. As pessoas, inclusive, contaminam a negociação com as suas crenças e com as suas convicções. Isso é humano, isso é ok. Agora, o objeto da negociação não pode ser as posições, porque isso vai levar a uma negociação que não terá fim e que muito menos será exitosa. Muito bem. Antes de passar para o princípio número 2, eu vou responder ali, tem duas questões. Tem a Cristiane perguntando assim: em uma negociação civilizada, faz parte ou é cabível alertar a outra parte de que ela está agindo dessa forma egocêntrica? Porque se não há avanço nesse sentido, em algum momento haverá desgastes e logo fim da negociação. Pode falar disso? E aí o João já emenda também com uma pergunta sobre comunicação. Ele diz: como me comunicar com alguém que sempre se compromete com as opiniões e necessidades de uma forma que ela molda a própria identidade em torno dessas questões? Muito bem. São duas coisas. Primeira coisa, a pessoa tinha que estar aqui fazendo curso para ela aprender que ela não deveria fazer assim, porque assim ela nunca vai conseguir o que ela quer. E percebam, não é uma questão moral, né? Do tipo, ela deveria fazer assim porque é melhor para a humanidade, é mais ético. Nem é isso, também é isso. Mas é uma questão de racionalidade. Ela sequer vai obter o que ela pretende porque ela não entendeu que ao agir dessa forma ela será ineficiente. Então ela deveria estar aqui fazendo o nosso curso para saber que isso é uma péssima estratégia racionalmente falando, né? Para ela mesma, inclusive. Agora, na prática, tirando essa brincadeira de lado, a resposta para essas duas perguntas, né, que tem a ver com como lidar com o outro quando é o outro que faz isso e não eu, né?
Isso vai aparecer agora nos princípios 2, 3, 4 e 5, tá? Então, esses princípios que vêm agora vão falar sobre como lidar com o outro, e principalmente na nossa aula da próxima quarta-feira, no que diz respeito à comunicação não violenta. Como vocês apresentaram questões que têm a ver com o diálogo entre as partes, eu vou avançar com os princípios, eu acho que em parte isso já vai ajudar vocês nessa resposta, e vou retomar esse tópico que vocês dois levantaram na nossa aula de comunicação não violenta, tá? Então, eu vou tentar ir apresentando os princípios, trazendo luz para essas duas questões, e vou também falar dessas duas questões na aula de comunicação não violenta. Se no final dessa jornada lá na quarta-feira ainda não tiver claro algum ponto, a gente volta e faz um balanço em relação a isso. Pode ser, Cris e João, me respondam se é ok para vocês. A Cris falou que sim, João. Beleza, então vamos tentando amarrar essas perguntas com esses conteúdos que vêm agora. Então a gente já sabe, no princípio número 1, que a gente não deveria negociar, barganhar em cima de convicções, de crenças, de posições. A segunda coisa que deriva disso é a necessidade, segundo os nossos autores, de separar as pessoas do problema. Percebam que é uma derivação, é uma segunda curva que deriva da primeira, né? Então, olha só, eu estava dizendo que a gente não negocia baseado em identidade, a gente negocia baseado em objetividade, em problemas concretos. Se a negociação deve acontecer em torno de problemas concretos, é óbvio que você vai ter um interlocutor que apresenta o problema, vai ter uma pessoa que vai estar ali representando a questão objetiva. Agora, se você começar também no processo a confundir a pessoa com o problema, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a estabelecer uma barganha, uma negociação por posições. É o seguinte, toda negociação e, consequentemente, toda pessoa que está envolvida numa negociação, ela geralmente tem dois objetivos ou dois interesses básicos. Primeiro, ela tem um interesse substantivo, que é aquele elemento em torno do que a negociação vai acontecer, é um acordo, é um tratado, é um contrato, é uma venda de alguma coisa, é a criação de um projeto, então algum elemento substantivo que orienta e dá sentido àquela negociação, e paralelamente ela tem, como já falamos várias vezes, a preocupação com a maneira pelo qual essa negociação da substância vai acontecer, que tem a ver com relacionamento. A tendência é que em algum momento da negociação a gente comece a embaralhar o relacionamento, ou seja, as pessoas, com o objeto substantivo, o problema. Então, o nosso negócio aqui é o tempo todo manter viva na nossa cabeça, quase que como uma obrigação permanente de negociação, a necessidade de desvencilhar o nosso relacionamento da substância. Ou seja, você pode gostar ou não gostar do interlocutor, você pode ter afinidades ou não com o interlocutor, isso não importa. O foco tem que estar no problema. Toda vez que você se apega a quem é o interlocutor da negociação, mais do que se apega ao problema, você vai barganhar por posições. Isso vai te levar para o problema número 1 que a gente estava falando agora. Então, assim, você chega para negociar um aumento de salário com o seu chefe. Aí você chega na negociação e começa a privilegiar nesse processo de comunicação o que você pensa sobre o seu chefe, o que você pensa sobre a empresa, aquilo que você sabe que ele andou falando por aí, as ideias que ele costuma defender, você não compactua com as visões de mundo que ele tem sobre a política, sobre a empresa, sobre a reunião, sobre não sei o quê. E aí, em determinado momento, perceba, o que você queria, que era discutir o aumento de salário, virou secundário, porque você está imerso nesse emaranhado de coisas que você pensa a respeito da pessoa. Então, assim, é um desafio muito difícil, e a gente vai falar mais disso na aula que vem sobre percepções e cognições e emoções, mas é um exercício de autoconsciência que a gente precisa estabelecer. Existe regra mágica para isso? Não, não existe um dispositivo, um gadget que você instala em você e pronto, agora você virou um monge budista que consegue ler a situação sem deixar a sua passionalidade afetar o seu comportamento. Não existe saída milagrosa para isso, mas perceba, tudo na vida é uma questão de consciência.
Na medida em que você tem consciência de que algo pode ser um problema, você se policia para que você não se torne refém do problema. Então, o princípio número 2 de Harvard é o princípio que vai te dizer o seguinte: toda vez que você estiver numa negociação e você fizer uma autoanálise do seu comportamento na negociação, se pergunte: você está atravancado, você está atracado, você está com dificuldade nessa negociação, porque o objeto, o substantivo da negociação é um objeto que está gerando complicadores, ou porque você se perdeu do objeto, do problema central, e você acabou focando nas pessoas. Perceba que, na maioria das vezes, as nossas negociações não avançam, e isso já tem um monte de estudos que foram feitos, porque a gente se apega nas pessoas e não no problema. Então, esse exercício de separar as esferas e de tentar manter o controle, a consciência permanente, é o segundo elemento que o método Harvard vai nos trazer à tona. E aí, ele faz uma lista de itens que nós devemos repetir para nós mesmos enquanto nós negociamos nesse processo de geração de consciência, de autocontrole. Né? Eu listei aqui para vocês exatamente com as palavras que eles trazem lá na metodologia. Então, eles dizem, primeiro, para você conseguir desenvolver essa consciência, esse autocontrole, o que você tem que fazer na prática? Primeiro, você tem que lembrar que os negociadores são pessoas. Né? Então, humanizar as pessoas, o que pode parecer às vezes esquisito, mas é fundamental, porque muitas vezes você vai para uma negociação tão imbuído de determinadas visões, crenças e percepções, que você passa por cima da outra pessoa, esquecendo que ela também é humana e que ela também tem as suas vulnerabilidades. Né? Tem aquela frase famosa que as pessoas atribuem ao Platão, né? É uma frase que diz: seja gentil com as pessoas, elas também estão lutando uma dura batalha, né? Às vezes a gente esquece que as pessoas estão nas suas próprias lutas, né? E o método traz essa necessidade de observação empática à tona. Depois, coloque-se no lugar das pessoas, né? Então, tente entender as circunstâncias que envolvem aquela relação, aquele comportamento. Depois, não deduza as intenções do outro a partir dos seus próprios temores. Isso é o coração, mas é assim a chave da comunicação não violenta. A gente vai falar mais disso na semana que vem, mas um dos principais erros de comunicação que pode haver em geral, né, é quando a gente presume que a gente sabe o que o outro pensa, o que o outro quer ou o que o outro deseja. A gente não deveria nunca, jamais assumir nada sobre ninguém. Assim como ninguém deveria assumir nada sobre a gente. A gente tem que se preocupar sobre o que nós sentimos, pensamos e desejamos e como a gente comunica isso para os terceiros. E ao ouvir sobre necessidades e desejos dos outros, como a gente recebe e como a gente lida com isso, nós devemos nos preocupar conosco. Então, ficar deduzindo coisas sobre terceiros só ajuda a criar mais ruído nesse ponto de relacionamento. Também não devemos, segundo o método, culpar os outros pelos nossos próprios problemas e nem colocar as posições do outro em voga, né? em ponto central da discussão. De novo, esse ponto 2 é uma derivação do ponto 1. Então, se você misturar tudo, o problema com a pessoa, vai virar uma barganha posicional e aí pronto, já perdemos de vista a nossa negociação. Além disso, os nossos autores continuam dizendo: olha, você deve procurar oportunidades de agir que sejam inconsistentes com a percepção do outro lado, ou seja, você deve surpreender o outro. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo, né? Que muitas vezes, quando a própria pessoa, inclusive isso é um ponto que toca nas questões da Cristiane e do João, quando o outro lado te força ou te leva a essa disputa de posições, uma das formas de você escapar dessa disputa de posições, sem ter que acusar o outro do tipo, olha, você está sendo intolerante, você está sendo isso, está sendo aquilo, ao invés de colocar a luz no outro, você tem que jogar a luz sobre o que é importante para você. E para você é importante resolver o problema, lembra? Não é discutir o relacionamento. Então, uma forma eficiente é dizer, olha, eu compreendo o seu ponto, mas para mim seria interessante, quem sabe, abordar o problema a partir dessa nuance. E aí você traz de volta, tirando desse elemento da subjetividade, trazendo para a objetividade aquilo que te interessa. Quando você faz isso, você surpreende o outro, porque quem está em uma posição de disputa
por convicções, espera que você continue dentro daquela pauta que foi definida. E quando você rompe com a lógica daquela pauta e você define uma nova pauta, isso cria uma percepção um pouco surpreendente para o outro. Isso pode ajudar. Na literatura de mídia, para aqueles que gostam de estudar mídia, tem um termo que chama-se agenda setting. Esse é o termo, assim, massa da negociação. Quem é o negociador mais legal, mais bem sucedido, o top das negociações? É o cara que define a agenda, é quem determina quais vão ser os tópicos que vão ser definidos. Então, se você está negociando com alguém e esse alguém insiste em barganha por posição e você não quer isso, você já reconheceu que barganha por posição não vai te levar a lugar nenhum, faz o seguinte, tenta dominar o agenda setting, seja você o definidor da agenda. E aí puxa de volta para a discussão do problema, ignora, abstrai a discussão da posição e traz de novo à tona a discussão do problema. Além disso, os nossos autores vão falar com a necessidade de dividir os resultados, sempre buscando a participação no processo. De novo, é importante que a gente consiga acomodar essa questão dos valores, mas sem fazer com que isso prejudique o andamento do processo em torno do problema. Dê atenção às preocupações centrais, entenda as emoções, tente ser compreensivo com relação ao que o outro tenta expressar, né? E, por fim, ele vai dizer, considere o papel da identidade, torne as emoções explícitas e reconheça-as como legítimas, permita que o outro lado desabafe, não reaja com surtos emocionais, use gestos simbólicos. E tudo isso, pessoal, vem para reforçar a ideia de que não é para ninguém ser robótico na negociação. Perceba, ninguém está dizendo, olha, você vai focar só no problema e aí você passa por cima de todo o resto. Não é o caso. Você deve, para ter êxito na negociação, focar no problema. Então, a negociação gira em torno do problema e você tem que jogar sempre a negociação de volta para esse que é o seu eixo, esse que é seu foco. Mas perceba, a negociação é entre pessoas. O item número 1 era humanizar o negociador. Então, no processo de negociação, vai ter que lidar com emoções, vai ter que ouvir desabafo, vai ter que lidar com o subjetivo, a identidade. Isso faz parte da negociação. Lembra que a negociação tinha a ver com identidade. Então, no final do dia, todos nós somos alguém, todos nós temos convicções, todos nós vamos filtrar a realidade a partir das nossas crenças e nós expressaremos isso embutido naquilo que a gente fala. Então, não se trata de passar como um trator ignorando tudo isso. Você deve levar tudo isso em conta. Por isso, temos uma aula sobre comunicação, por isso, temos uma aula sobre emoções. Você vai incorporar tudo isso. O que você não pode fazer é misturar as bolas. Você tem que saber que a questão subjetiva e o tratamento das pessoas é um meio que você vai conduzir, é algo que você vai administrar enquanto, paralelamente, você discute o problema. Você só não pode misturar e deixar o problema de lado e passar a discutir as identidades e as crenças e as visões de mundo das pessoas. Aí a negociação foi para o brejo. Beleza. Além disso, então, eles finalizam o princípio 2, dizendo para ouvir sempre as pessoas, falar para ser compreendido, falar sobre si, não sobre os outros. Isso eu já falei aqui. Então, a ideia de que a gente fala por nós, a gente não deve presumir o que os outros pensam, sempre falar com propósito, buscar construir uma relação de trabalho. E, finalmente, o que resume tudo que eu estou falando aqui no princípio 2, enfrente o problema, não as pessoas. Seja duro com o problema e afável com as pessoas. Você precisa levar em conta que o processo será um processo humanizado, ainda que focado no objetivo central da negociação. Ok? Então, vamos passando para o terceiro princípio. Estou vendo que a Bianca deixou ali uma dúvida. Ela falou, Fernanda, sobre gestos simbólicos, o que seria? Bianca, essa é uma resposta muito interessante. Tem a ver com sutilezas durante o processo de negociação. Então, a gente vai até explorar isso depois um pouco mais a fundo, mas tem a ver com marcadores de educação, tom de voz, tem a ver com alguns elementos de comportamento
de gestos, né, corporais. Então, cruzar ou não os braços, sorrir ou não sorrir, interromper ou não interromper, presentear ou não presentear. Então, todos esses elementos, eles são elementos que, do ponto de vista do subjetivo, nós teremos aqui essas questões contempladas do simbólico. Então, quando a gente for falar sobre emoções, percepções e etc., isso vai aparecer. Vocês trarão algo sobre PNL para o curso? O que você está chamando de PNL? Só para eu saber, ou é PBL? Problem Based Learning? Ou Project Based Learning? Não sei se é isso. Deixa eu só ver a resposta. É outro conceito. Peraí. Programação neurolinguística. A gente não vai falar sobre as técnicas específicas da programação neurolinguística. A gente não vai falar especificamente sobre programação neurolinguística do ponto de vista conceitual, tá? Mas a gente vai abordar alguns elementos de caráter psicológico na nossa próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sim. Então, fique tranquila. A gente não vai entrar na programação neurolinguística em si, porque isso demandaria muito mais tempo do que a gente dispõe aqui. Mas é um complemento muito interessante, inclusive pode suscitar um por essa dimensão específica da comunicação, né? Então, quando a gente fala em comunicação violenta, quando a gente fala nessa dimensão mais subjetiva, a programação neurolinguística é, sem dúvida, uma outra possibilidade. Eu estou vendo que tem algumas pessoas falando que a gente está com uma conexão um pouquinho instável. Eu imagino, pessoal, que seja por conta da utilização das redes, né? Ultimamente, principalmente nesses horários, as redes aqui em São Paulo têm ficado um pouco instáveis, e isso independe da nossa própria tecnologia, né? As próprias empresas têm apresentado dificuldade em manter, com tanta gente trabalhando de casa, conexão e tudo mais. Eu imagino que seja por isso. Mas vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, apesar de eventualmente algum pequeno corte? Isso está prejudicando a compreensão de vocês ou tá ok? Porque é importante eu saber, né? Eu tenho preocupação de que de repente esteja prejudicando. Então tá ok. Eu vou sempre tentando localizar aqui a melhor posição, né? Para a gente ter uma internet mais estável, mas é isso. Às vezes a qualidade independe, né, da gente, tem a ver com esses gargalos estruturais da cidade e particularmente em prédios isso às vezes ocorre. Muito bem, então avançando aqui, vamos agora falar sobre os 3 últimos princípios, o princípio 3, 4 e 5, que são, claro, derivações dos 2 primeiros. Então, não barganhar por posições, não confundir pessoas com problemas, e o terceiro deles, concentrar-se nos interesses. Se nós devemos focar no problema em si, e não nas posições, crenças, ideias, visões de mundo, se nós temos que colocar no coração ali, no centro da nossa negociação, o elemento que vai ser negociado, então, como é que a gente faz isso? A gente tenta identificar que por trás daquele problema que está aqui no centro da negociação, existe um interesse. Sempre a negociação gira em torno da disputa de um interesse. E essas disputas de interesses, elas vão encontrar momentos de divergência, e aí é óbvio que vai ser mais difícil, vai ter momentos de tensão, mas também existe a possibilidade de convergência. E é esse o chance do negócio. Se você não está disputando alguma coisa que é identitária, se você está disputando um interesse, é possível abordar esse interesse de diferentes maneiras. E pode ser que isso facilite o seu processo de negociação exitosa. Então, o ponto número 3 é, já que você não vai focar em posições, já que você não vai barganhar por crenças e convicções, você vai barganhar em quê? Você vai focar em quê? Você vai focar em interesse. Quais são os seus próprios interesses na negociação, e geralmente não é um interesse só, e você vai mapear quais são os interesses da outra parte. Perceba, o objeto, o ponto em torno do que a negociação ocorre, ele pode ser um objeto único. A negociação pode ser em torno da venda da minha caneca.
Agora, você tem que entender que, embora o objeto, o problema seja único, quando eu vendo uma caneca, eu tenho por trás dele vários interesses, não é um interesse só. E o outro lado, provavelmente também, que for comprar uma caneca, por exemplo, vai ter vários interesses. Então, embora o objeto seja único, aquilo que está ao redor do objeto, que pode ser acionado para tentar encontrar convergência, pode ser útil. Por exemplo, um dos meus interesses para vender a caneca pode ser, de repente, fazer uma renda extra. Pode ser que eu esteja querendo vender a caneca porque eu estou precisando de dinheiro. Então, vender a caneca significa atender ao meu interesse financeiro. Mas pode ser que vender a caneca também para mim signifique destralhar minha casa. Pode ser que eu estou me mudando e que eu agora tenho menos espaço disponível e que, portanto, eu preciso dar fim em alguns produtos que eu tenho aqui. E eu não tenho para onde levar a caneca, então decidi vender a caneca. Notem, se eu tenho pelo menos esses dois interesses, não contei para ninguém, tá implícito aqui, eu que estou vendendo a caneca sei dessas duas coisas. Quando alguém for comprar a caneca de mim, se essa pessoa for sensível no processo de negociação, ela pode muito bem perceber que para mim não é só uma questão de dinheiro. Pode ser que eu pedi R$ 30 nessa caneca, mas que eu até topava 20, porque 20 atende meu interesse de vender. A caneca estava aqui, eu não ganhava nada com ela. 20 é melhor do que zero, né? Não é 30 como eu queria, mas pelo menos é 20. E vai resolver o meu problema de destralhar a casa? Então, para mim, é melhor ter 20 e resolver o problema de destralhar a casa do que ter 30 e ninguém comprar e o negócio ficar aqui e eu não realizei meu interesse de destralhar a casa. Então, perceba, por trás de todo o problema existem vários interesses. E se você conseguir identificar desses interesses, o seu jeito de encontrar alternativas para propor na negociação, isso vai poder ajudar a acompanhar o caminho de uma maneira mais bem sucedida. Os interesses, porque os seus próprios você sabe, mas você não sabe os interesses dos outros. E claro, se você não sabe os interesses dos outros, veja só, você tem que perguntar aos outros. E é claro que nem sempre as pessoas vão dizer tudo, nem sempre as pessoas vão dizer a verdade, mas o ponto de partida é perguntar o porquê as pessoas querem certas coisas, o porquê elas apresentam determinadas demandas, o porquê elas estão fazendo determinada proposta. Você precisa de informação, informação é poder. Então, para obter informação, pergunte. Tem uma regra que uma vez um professor que eu tive me disse e vale para muitas coisas. A maior parte das pessoas gosta de falar sobre elas mesmas, né? Freud explica. Então, deixa as pessoas falar. Na medida em que as pessoas falam, elas podem te dar informações úteis que você pode utilizar na negociação. E além de perguntar o porquê, você também deve perguntar o porquê não. Porque às vezes existe uma boa razão do porquê não. E quando a pessoa diz o porquê não de alguma coisa, ela muito facilmente te dá mais informações daquilo que para ela é importante. E aí a gente entra no que eu acabei de falar, que nenhuma negociação é baseada em um único interesse. Todas as negociações têm múltiplos interesses. E é justamente você mapear que interesses são esses e o quão resistentes a cada um deles as pessoas são, que te permite ter possibilidades de proposta na hora de uma negociação. E aí o nosso livro base, ele vai dizer que os interesses mais poderosos que as pessoas têm, e são inclusive geralmente os mais recorrentes, são as necessidades humanas básicas. E ele vai trabalhar com 5 necessidades humanas básicas. Então, se você não está conseguindo identificar quais são os interesses da outra parte numa negociação, você deve começar pensando se isso impacta de alguma forma a segurança dessa pessoa, se isso impacta de alguma forma o bem-estar econômico dessa pessoa, se isso impacta de alguma forma o senso de pertencimento dessa pessoa, se isso afeta o reconhecimento dessa pessoa e se isso afeta o controle sobre a própria vida da pessoa. Geralmente, esse é um excelente ponto de partida. Na maior parte das vezes, as pessoas estão orientadas por algum ou por alguns desses interesses, necessidades humanas básicas. Óbvio que quanto mais detalhes você tiver a respeito disso, mais você vai saber como conduzir a negociação. Mas de partida, na hora de construir os seus porquês e de tentar decifrar o que a pessoa diz, pense que isso pode estar por trás e que talvez, se você propor, sugerir alguma coisa que reconforte algum desses pontos que parece ser mais importante para a pessoa, isso pode te ajudar a chegar mais longe na sua negociação.
E quando você for falar sobre os seus interesses, não só quando você estiver obtendo informações em relação aos seus interesses, você precisa ser claro em relação ao que importa para você. Você precisa reconhecer que interesses precisam ser vistos como parte do problema. Você tem que colocar o problema sempre no foco antes das respostas. Você não pode ficar se ressentindo sobre coisas que foram ditas no passado ou negociadas antes. Você tem que deixar o passado para trás. E você tem que tentar ser o mais concreto, objetivo e flexível possível. Então, voltamos naquilo que eu falei, seja duro com relação ao problema, mas afável em relação às pessoas. Então, percebam que o princípio 3 inteiro gira em torno dessa ideia de concentrar-se nos interesses. A Maria está perguntando ali no chat o que quer dizer com senso de pertencimento, que estava aqui antes, né? Senso de pertencimento, Maria, tem a ver com aquela ideia de que nós somos seres sociais e que nós temos a necessidade de ser reconhecidos como parte de um grupo, como parte de um meio. Então, a ideia de pertencimento tem a ver com a dimensão identitária da pessoa, né? A pessoa quer ser vista como alguém que defende alguma coisa, que está contida em um meio, né? Tem a ver com essa ideia de você não ser um pária social, ninguém gosta de ser isolado socialmente, as pessoas têm essa necessidade de serem reconhecidas como parte de um conjunto, né? Isso pode muitas vezes ajudar numa negociação. Tem negociações, pessoal, que giram em torno disso. A pessoa, ela muitas vezes está buscando naquela negociação apenas ser reconhecida, apenas ser vista como parte integrante de um processo. Se você entende isso e encontra mecanismos de entregar isso que a pessoa precisa, pronto, a negociação foi resolvida, não precisou de grandes pirotecnias em torno do objeto. Então, esse é o princípio número 3. Avançando aqui no princípio número 4, eu sei que a gente está já com o nosso tempo escasso, mas eu já logo finalizo. A gente precisa levar em conta a necessidade de inventar opções de ganhos mútuos. Percebe? Você se afastou da barganha de posição, você separou o problema das pessoas, você entendeu que por trás de todo o problema tem vários interesses que, em geral, estão orientando o porquê das pessoas quererem certas coisas. Agora você tem que, uma vez mapeado esses vários interesses, tentar inventar, e é literalmente um exercício de criatividade, possibilidades que de alguma forma acomodem as suas necessidades e desejos da negociação, ao mesmo tempo em que consiga fazer frente aos interesses que você mapeou. Então, no meu exemplo singelo aqui da caneca, se alguém na negociação percebeu que o que está por trás da minha venda da caneca é destralhar a minha casa, a pessoa pode inventar uma série de opções. Ela pode simplesmente sugerir um preço mais baixo, assumindo que isso vai ser suficiente para mim, ou ela pode dizer, por exemplo, olha, eu pago R$30 na sua caneca, mas eu gostaria de ter a caneca e um apoiador de caneca. Então, quem sabe, se você me vender os dois, eu pago o preço que você quer. Perceba, eu vou aceitar, porque aí, além de tudo, me ajuda a destralhar os dois itens. A pessoa faturou 2 itens, pagando por um só, e eu resolvi o meu problema de destralhar. Então, aqui o negócio é inventar opções. E a Cristiane fez a melhor pergunta da vida, que eu queria que alguém tivesse feito, ainda bem que ela fez. Ela disse, é quase um brainstorming de soluções, correto? Correto, 100%. É inclusive sobre isso que o livro se dedica a destrinchar. O livro vai dizer, olha, como é que você inventa opções? Você faz brainstorming. Brainstorming, para quem não conhece, é uma expressão em inglês que diz respeito ao que em português a gente brinca e chama de toró de parpite, né? É quando a gente reúne todo mundo para dar palpite, para dar ideia e juntos, coletivamente, tentar encontrar saídas criativas para o problema. Como é que a gente faz isso? A gente estabelece uma metodologia que, na prática, vai auxiliar você a ter ideias criativas. Então, como é que você faz um bom brainstorming, né? Você vai tentar olhar para o problema por diferentes ângulos, tentar pensar em acordos que envolvem diferentes intensidades, aumenta uma coisa, diminui outra coisa, vai tentar mudar a abordagem. Então, vejam, era só a negociação da caneca, mas aí eu incluí a possibilidade de casar a caneca com uma outra coisa, ou de prestar um serviço associado à caneca. Eu vou vender a caneca e ensinar a como é que faz um chá.
enfim, você vai buscando uma ampliação de escopo e sempre tentando buscar os interesses em termos da harmonização. Nos meus slides, eu deixei para vocês as dicas práticas de como você faz um brainstorming, justamente porque fazer o brainstorming é apresentado pela teoria do método Harvard como a ferramenta mais poderosa para que você consiga inventar criativamente soluções de ganhos mútuos. Então, eu separei aqui para vocês dicas de o que fazer antes de começar o brainstorming. Então, para quem nunca fez uma reunião de brainstorming na vida, tudo que você precisa saber sobre como preparar o antes. Depois, eu deixo para vocês nos slides tudo o que você tem que fazer durante a reunião de brainstorming para que você saiba conduzir essa reunião e tudo que você tem que fazer depois do brainstorming, porque aí também você vai conseguir transformar o brainstorming em um plano de ação. Então, o nosso princípio número 4 é o princípio do brainstorming. Invente opções de ganhos mútuos, focando nos múltiplos interesses identificados no princípio 3 e estabelecidos coletivamente por meio dessa técnica de todo mundo olhando para o objeto e sem ser recriminado, sem ser julgado, sugerindo ideias para que a gente possa refinar essas ideias e chegar àquilo que possa ser visto como a melhor alternativa que o grupo próprio construiu. E por fim, o quinto princípio, o princípio número 5, insista em usar critérios objetivos. Eu já falei disso implicitamente nos critérios anteriores, pessoal, e aqui é óbvio que eu vou reforçar. Sempre que a gente barganha pensando no problema, pensando nos interesses, tentando separar isso das pessoas, não fazendo barganha de posições, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ser pragmático. A gente tem que pensar em critérios, em argumentos e contra-argumentos que estejam amparados na realidade objetiva. Você não deve, numa negociação, partir para subjetividade. A única exceção é quando essa negociação fere os seus princípios. Se você está numa negociação em que os valores, os princípios da negociação são absolutamente incompatíveis com aquilo que você é, com aquilo que você acredita, então não participe da negociação, saia da negociação, abandone uma negociação. Ninguém jamais deveria aceitar uma negociação que comprometesse seus próprios princípios. Inclusive, daí abre-se toda uma possibilidade de debate sobre a ética das negociações, que é um outro tópico riquíssimo, assim como a programação neurolinguística, assim como também aqui essa dimensão da ética. Nós poderíamos passar horas falando sobre isso, né? São temas correlatos absolutamente interessantes. Mas, de acordo com o nosso método, a utilização de critérios objetivos ela é o coração de toda a negociação. Então, seja sempre objetivo, tente puxar sempre de volta as questões da subjetividade, porque no campo da subjetividade existe um terreno pantanoso, muito complicado de administrar em termos de negociações. Bom, e aí, já que temos um terreno pantanoso no campo da subjetividade, precisamos, claro, juntar a essas técnicas práticas, pragmáticas, pé no chão, focadas no problema, a dimensão subjetiva e falar sobre cognição, percepções e emoções para dar o, digamos, lado B dessa conversa, complementando essa parte prática de Harvard, é que vem a nossa próxima aula. Na aula que vem a gente vê o outro lado dessa moeda. Eu queria saber se resta alguma dúvida, se alguma questão não foi respondida, se alguém tem alguma pergunta ou se está tudo bem. Se tiver tudo bem, mandem para mim, ok. Se tiver perguntas, podem mandar perguntas, pode mandar SOS. Eu espero que vocês tenham compreendido todos os tópicos aqui dessa aula. Então, repassando rapidamente. Número 1, não fazer barganha de posições, crenças, convicções. Número 2, separar o problema das pessoas. Número 3, focar sempre... Quem lembra? Vamos ver quem lembra. Nos interesses, isso. Número 4, criar soluções
de ganhos mútuos por meio do brainstorming, né? E número 5, tentar manter sempre os critérios objetivos. Legal. Então, tô vendo que a Isadora falou que o podcast ajuda. É isso mesmo, Isadora. A gente sabe que é muito volume de conteúdo e que a assimilação leva tempo. Então, o podcast vem para já, né, dar umas pistas. Aqui na aula a gente complementa, o quiz reforça também e a gente vai seguindo dessa forma. Então, pessoal, eu queria agradecer muitíssimo pela participação de todos vocês. Eu queria dizer que foi um prazer estar com vocês mais uma vez essa noite fria aqui em São Paulo. Vou deixar disponível para vocês tanto a gravação dessa nossa aula de hoje, quanto também os nossos slides no Google Classroom. E amanhã já entra para vocês o nosso mini quiz, para vocês poderem responder também em 2 dias. E nossa próxima aula vai ser na segunda-feira, já com a participação do professor Rodrigo. Ele vai trazer algumas coisas, casos, algumas coisas práticas bem legais para a gente ir sofisticando aqui a nossa aula. E também a gente sempre faz essa retomadinha igual eu fiz no começo, tá bom? Deixa eu ver que tem algumas interações aqui. A Fernanda diz: caso o relacionamento esteja desgastado antes do início da negociação, a opção mais inteligente é focar no início e entender o outro e de alguma forma resgatar a relação ou ir direto ao problema. Fernanda, 100% de acordo com o que você falou. A negociação, ela precisa, ela prescinde de um relacionamento estável. Então, se a relação é parte de um relacionamento deteriorado, se você focar no problema e for nessa objetividade total que eu estou aqui apresentando, talvez isso desgaste ainda mais o relacionamento, porque o outro lado não vai ter construído confiança, credibilidade, tem um elemento de legitimidade que vai ser um problema, tá? Então, nesse caso, discutir a relação é o melhor ponto de partida. E talvez a melhor forma de fazer isso seja esclarecendo justamente isso que eu acabei de mencionar nessa aula. Então, explicar que existem, tentar mapear o que gerou esse desgaste, né? E tentar expor quais são as suas necessidades, quais são os seus desejos e de que maneira você interpretou as necessidades e desejos dos outros. Porque talvez, resgatando um pouco dessas dimensões subjetivas, vocês possam quebrar o gelo e reengajar numa relação de confiança renovada. E aí sim focar no problema, tá? Então, a gente vai falar mais disso na aula de comunicação, mas é um ótimo ponto. Aí a Bianca pergunta: os 2 links sobre a aula 1 estão aonde? Estão lá no Google Classroom, Bianca, só você entrar lá. Nicole pergunta se haverá exemplos práticos. Sim, a gente vai ter vários exemplos práticos. Essa é a participação do professor Rodrigo, ele entra justamente com a prática. Então, a gente partiu da seguinte premissa: na primeira semana, a gente está fazendo essas apresentações teóricas e que justamente tem a ver com a formação de repertório de vocês em negociação. E na semana que vem, a gente continua a parte teórica, mas já introduzindo alguns elementos mais práticos, tanto na segunda quanto na quarta. E na sexta vai ser 100% prático, tá? Então, estamos indo aos poucos, igual numa faculdade, né? Você começa fazendo ali as introduções, os fundamentos, depois você vai tendo aplicação e no final você já é um analista. Então, é mais ou menos esse caminho que a gente está percorrendo, tá, Nicole? Vamos falar, sim, também de elementos práticos. E a Cris perguntando se pode avisar no grupo quando estiver disponível. Vamos avisar sim. Nicole, obrigada. Então, é isso, gente. Ó, próxima aula na segunda-feira, às 19 horas, falando sobre justamente cognição, emoções e percepções, e já com a participação também do professor Rodrigo, tá bom? Eu desejo a vocês uma excelente semana. Estou ali olhando o chat, eu vi que tem alguém digitando ainda. Se mais alguém tiver dúvida, eu vou responder até a última dúvida. Se não, eu desejo a todos boa noite e que vocês tenham uma excelente semana, um ótimo fim de semana, que todos continuem em segurança, saudáveis, que as suas famílias estejam bem, para os que puderem ficar em casa, né, fiquem em casa. E um chazinho é sempre reconfortante, né? Dizem que quentinho aquece a alma. Então, até lá, pessoal. Até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e façam o quiz. Arrasem lá no quiz depois. Tchau, tchau.